Eu sou totalmente adepto a ideia de que se você ficar muito tempo preso no passado, isso vai te gerar com certeza depressão. Excesso de passado é depressão. Mas o problema não está em ficar no passado. O problema está aqui, ou o problema está aqui. O problema está aqui. Está na forma de que talvez nós tenhamos entendido esse olhar para o passado, ver esse passado, pensar nesse passado. Por que eu digo isso para você? Porque muitas vezes as coisas que acontecem no passado devem nos servir para orientação, para exemplo, para o nosso crescimento de 1%, inclusive, de todos os dias. Deixa eu compartilhar com vocês algo que está aqui no texto que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Corinto, no capítulo 10. Olha só que interessante essas coisas que ele disse aqui que nos faz pensar a respeito do passado e como a gente executar isso no presente. Veja só, ele diz no capítulo 10, no versículo 6, essas coisas ocorreram como exemplos para nós. Dá uma lida no texto que você vai entender do que ele está falando. Das coisas que tinham acontecido, inclusive falando de algumas pessoas no contexto inteiro desse texto, pessoas que estavam lá no passado, pessoas que viveram e sofreram algumas coisas. Aí ele vai dizer isso, que essas coisas aconteceram como exemplos para nós. E aí o texto mesmo vai dizer, para quê? Mas para que isso? Para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. E aí ele vai dar uma série de orientações de como aquelas pessoas viviam, que fizeram, suas práticas e o que isso levou, ou aonde isso os levou. Veja que Paulo não está dizendo para você não pensar, o texto não está dizendo para você não pensar no passado, mas para que quando você olhar para o passado, para que quando você pensar nesse passado, você entenda que muitas coisas que aconteceram é para o seu aprendizado. O problema não é eu só ver os problemas que estão acontecendo com a vida das pessoas, mas o que eu vou fazer a partir disso para a minha vida, para que de repente isso não aconteça comigo ou para que eu possa crescer. E aí ele continua dizendo, olha só, olha que interessante aqui no versículo 8, ele vai dizer, eu não pratique imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. Não devemos pôr o Senhor à prova como alguns deles fizeram, foram mortos por serpente. Olha isso aqui no versículo 10. E não se queixem como alguns deles que se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Queixa, reclamação. Eu até gravei dois vídeos a respeito disso, ainda vou gravar o terceiro, sobre essa reclamação. Olha o que as queixas, a reclamação fizeram com aquele povo. Morreram. Por quê? Simplesmente porque reclamaram? Não, porque uma coisa leva a outra. Hábitos que são saudáveis levam a uma vida saudável. Hábitos que são destrutivos, que são ruins, levam à destruição. E aqui, neste caso, ao extremo disso, a morte. E olha só, o texto vai continuar dizendo, olha o versículo 12. Assim que, se alguém julga estar firme, cuide-se para que não caia. Olhar para o passado não é para viver em depressão, não é para viver num looping contínuo de repetições erradas ou de suplício, mas é para que eu me atente. Poxa vida, algumas coisas aconteceram lá atrás, e agora o que eu vou fazer para que eu continue de pé, para que eu não caia, para que eu não pereça? É isso que Paulo está dizendo, é isso que eu queria compartilhar com vocês, e eu espero que o seu crescimento seja hoje saudável, no mínimo 1%. E olha só, eu queria terminar com esse versículo 21 e 22 que diz o seguinte, a vocês, Paulo ainda falando ali para aquela igreja, não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios, não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura, nós provocaríamos o ciúme no Senhor, somos mais fortes do que Ele, eu e você, nós não podemos. Está dividido em algumas práticas e algumas ações. Ontem eu até ouvi algo interessantíssimo, e é verdade. Aquilo como eu me comporto, aquilo que eu faço, eu estou comunicando para as pessoas, para o mundo natural e para o mundo sobrenatural. Eu tenho que tomar algumas decisões. Muitas delas é voltada aqui ao presente, muitas delas são olhando para o passado, para que eu entenda que eu estou de pé hoje, mas eu continue firme e forte assim, dessa forma. Mas para que assim, então eu possa chegar ao futuro. Um futuro que muitas vezes eu e você queremos, mas para isso a gente tem que tomar algumas decisões. Eu não posso estar servindo dois senhores, entenda isso, me assentando a mais de um tipo de mesa. Então eu queria que você pensasse um pouco sobre isso e ampliasse o seu crescimento de 1%, espiritualmente, mentalmente. Um abraço, obrigado pelo seu tempo, até o próximo vídeo.